Olá, queridos amigos, alegria e paz. Este é mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. Ele te servirá de ajuda para que você esteja cada vez mais preparado para celebrar o dia mais importante da semana para um católico. Celebrar o domingo pode ser ainda mais interessante se você se aprofunda na meditação dos textos que ouvirá na missa. Eles também são o alimento do qual o seu coração se nutre para viver e corresponder ao chamado de Deus à santidade. Pois bem, vamos aos textos com o desejo profundo de compreender o que o Senhor tem para nós. São Judas Tadeu, em um dado momento, relatado no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 22, pergunta a Jesus o porquê de se manifestar aos apóstolos e não ao mundo inteiro de uma só vez. E a resposta de Jesus nos chama muito a atenção. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. A palavra de Jesus deve ser guardada, posta em prática, para que o reino de Deus comece já nos corações agora, mas nem todos estão preparados para ouvi-la, nem todos estão dispostos a guardá-las para que a promessa se cumpra. Por isso, Deus se revela aos poucos, gradativamente. Como em um plano pedagógico, o conhecimento da lei vai crescendo à medida em que a história da salvação avança em direção a Jesus Cristo. E o plano divino é esse. Deus quer vir morar em nós. Por isso, obedecer os mandamentos, guardar a lei, é expandir o coração para que caiba Deus lá dentro. Na primeira leitura do domingo próximo, veremos algumas sentenças do livro do Eclesiástico. Esse é um livro da sabedoria popular do povo hebreu que observa o mundo sob a ótica da fé e julga os costumes humanos como bons e maus. E leio diretamente do texto. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água, para que o quiseres. Tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Seremos recompensados pelos atos, pelos nossos próprios atos, todos eles segundo a lei de Deus. A grande graça é que Deus pôs em nós a possibilidade de escolher sobre o tipo de vida que nós queremos levar. Isso chamamos de livre-arbítrio. Essa é a condição necessária para o amor. Só ama quem é livre. Quem não tem escolhas para poder amar, não pode ser semelhante a Deus, pois Deus é amor. O Criador apostou em nós ao criar-nos com esse distintivo tão sublime que marca a nossa semelhança com Ele. O livre-arbítrio, descrito no livro do Eclesiástico, porém, tem uma ressalva, porque Deus não quis as más escolhas dos homens, ainda que Ele sabia das possibilidades de que nós escolhêssemos o mal. Por isso, termina a primeira leitura dizendo: Ele conhece todas as obras do homem, não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Isso significa que o livre-arbítrio nos foi dado para que optássemos pelo bem, para que fôssemos capazes de aderir ao plano de Deus por nossa própria conta. A essa livre escolha, visando somente o bem, chamamos de liberdade. Só é realmente livre quem opta por realizar o plano de Deus, pensado para a satisfação do coração do homem e elevá-lo ao máximo grau de humanidade, pois nos tornamos mais homens quando assumimos a vida cristã. Se a nossa satisfação está em assumir a nossa condição humana e vivê-la em plenitude, é justo que respondamos a essa primeira leitura assim: Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. E essa é a resposta do Salmo. Porque a lei do Senhor que me criou é um manual de instruções que me mostra como eu funciono e como devo atuar nessa vida para que a minha existência seja tão aproveitável que ative todas as minhas capacidades, que utilize todos os meus dons em prol dos demais, que ponha em marcha todas as minhas vicissitudes. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei e de todo o coração aguardarei, diz o Salmo, no versículo 34 do Salmo 118. O Salmo de um homem apaixonado pela lei do Senhor, que entendeu para onde Ele nos leva. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nos mostra o princípio da lei, que é a misteriosa sabedoria de Deus. Ele a contrapõe com a sabedoria do mundo, fadada ao fracasso, e relaciona a sabedoria divina com uma pessoa, Jesus Cristo. Sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Esse texto me faz lembrar daqueles discursos da sabedoria personificada que são como que pedras preciosas
podendo ser encontrados nos livros sapienciais do Antigo Testamento. São textos onde a sabedoria fala de si mesma como se fosse uma pessoa divina e que a tradição da Igreja sempre os relacionou com Jesus, a sabedoria de Deus, destinado para a nossa glória, porque nos revelará quem somos, de que barro nós somos feitos e qual é o seu plano para nós. O Concílio Vaticano II expressa essa ideia tão bem na Constituição Pastoral Gaudium et Spes número 22. Na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Por isso, o apóstolo afirma: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. Assim Deus supera toda a expectativa humana com seu chamado a cada um de nós. Agora vamos ao Evangelho em busca de compreender esse projeto revelado em sua lei. Disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar com pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Jesus veio para dar cumprimento, pleno cumprimento à lei e os profetas, porque Ele mesmo é o Verbo de Deus que se fez carne. Quando ele diz lei e profetas, se refere às duas primeiras seções das Escrituras do cânon judaico. A Torá, que para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os Nebiim, que é a coleção dos livros dos profetas. A lei de Jesus não é diferente disso, porque era Ele mesmo, com o Pai e o Espírito Santo, que falava por meio desses textos. Jesus condena o modo de observância da lei dos fariseus e mestres da lei por ser insuficiente para alcançar o reino dos céus. Ela é apenas aparências e regra exterior. Toda a crítica do discurso de Jesus é para que o cumprimento da lei de Deus parta do coração e não das aparências, pois no coração está o germe das ações humanas, o começo. E se isso não fosse mudado, viveríamos amargurados por querer o mal e ter que transparecer bondade por causa de uma lei que nos obriga ao contrário. Mudar as atitudes sem se convencer no coração sobre o certo a se fazer é viver acorrentado a normas que simplesmente mata a alegria de viver, que te escraviza e te faz ser falso, porque age diferente daquilo que pensa no íntimo do coração. Daí o sentido pejorativo do rótulo fariseu. Se Jesus trabalha para a nossa unidade de vida, para restabelecer a ordem perdida pelo pecado original, ter o coração posto no que se vive é o começo dessa restauração que os mestres da lei não haviam captado na lei mosaica. Jesus nos ensina a cumprir com plenitude a lei que já havia sido outorgada no Monte Sinai, quando Moisés viu a glória de Deus e recebeu as tábuas da lei. A plenitude que Jesus nos aponta é que nós cumpramos os mandamentos a partir do íntimo do nosso coração. E por isso, no Evangelho do próximo domingo, ele nos dará 3 exemplos. Não matarás, não cometerás adultério, não jurarás em falso. Primeiro, o mandamento de não matar. Muitas vezes achamos que, enquanto não cometemos um homicídio, não pequei contra esse mandamento. Na verdade, a ideia farisaica era exatamente essa. Enquanto não concretizar em atos o que se passa no meu coração ou o que eu digo, não será um pecado. O pecado está reduzido aos atos. É por isso que no ato penitencial, a igreja nos faz repetir sempre, em cada ato penitencial da missa, que pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. E talvez precisemos revisar nosso exame de consciência sobre os pecados por pensamentos e principalmente por omissões. É no coração que tudo começa. E se Deus não está morando lá dentro, e se nós o expulsamos, ainda que por um breve momento, ele se torna, por sua tendência ao mal, a concupiscência, o gerador de pecados. Daí não adianta conter os atos, se não corrigir o que vem antes, as palavras, chamar o irmão de tolo ou patife, os pensamentos, aquele que se encoleriza contra o seu irmão, porque tudo isso nos faz réu do juízo
e é matéria para a condenação ao fogo do inferno. As palavras de Jesus são duras, mas é para que fique bem gravado em nossa mente que precisamos lutar, e lutar com firmeza contra o princípio do mal em nosso coração, pois lá começa a condenação. Isso me fez lembrar do meu diretor espiritual que, sempre quando eu me confessava por algum ato mal, ele me advertia. Isso é epidérmico, está simplesmente na flor da pele. Qual é a raiz disso que está no coração? Claro, porque deveria estar Deus regendo o que se passa no meu coração. Cortar aquilo que te faz pecar é retirar o princípio do mal. Talvez esse seria o ponto central de todos os exemplos dados por Jesus. A tensão e violência contra o princípio do mal em meu coração. Se nós lutamos assim, Deus vai ganhando espaço em nossos corações e somos cada vez mais livres, cada vez mais leves na atuação das nossas boas obras. Por isso, na oração coleta, pedimos exatamente isso. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós. Assim, não será custoso e amargo o exercício da vida cristã. E o Espírito Santo que esquadrinha tudo nos ensinará todas essas coisas na oração. Por isso, meus queridos irmãos, nesse fim de semana, no próximo domingo, gostaria de sugerir a você que você retire um tempo para meditar os princípios do pecado no seu coração. Fazer um bom exame de consciência, retirando tudo aquilo que pode ser o início de um pecado no seu coração e não simplesmente se eu faço ou não faço um ato pecaminoso. Buscar também as origens dentro do nosso coração para que nós possamos cada vez mais buscar essa pureza. Não simplesmente como os fariseus que viviam de aparências e de que cumpriam a lei, mas muito mais do profundo do nosso coração, se nós queremos que Jesus habite em nós. Boa preparação a todos vocês para este domingo. Leia as leituras, leia também os textos litúrgicos, faça o seu exame de consciência e esteja preparado para vivenciar bem o dia mais importante da nossa semana. Se esse podcast te ajudou, compartilhe com mais pessoas, com seus familiares, amigos, para que mais pessoas possa participar ativamente e com intensidade do dia do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.